Comemorando-se hoje, 29 de dezembro de 2020, os 139 anos do nascimento de Leonardo de Coimbra, como seu leitor, admirador, amigo e, de algum modo, co-discípulo, pela amizade grande que tive e grandes diálogos com Santana Dionísio, um dos principais, se não mesmo o que manteve mais acesa a chama do Leonardo de Coimbra enquanto filósofo, enquanto místico, enquanto ativista. Não poderia deixar de realizar uma pequena leitura de homenagem a este grande ser da nossa tradição espiritual portuguesa, que, nascido em 83, veio a falecer em 1936, apenas com 52 anos de idade. Uma pena, um acidente de automóvel lançou Leonardo para o outro lado da vida, para onde já tinha partido o seu filho, que tanto o perturbara, erguendo mesmo esta obra, a luta pela imortalidade, como tentativa de provar e de estimular em nós a consciência de que a morte é, tal como Fernando Pessoa, um seu amigo nos primeiros tempos, aliás, mesmo quase que mestre, pois Fernando Pessoa, numa carta provavelmente de 1914, 15, 13, 12, escreve considerando-o como o mais alto gênio que Portugal tem no momento. Esta morte, com 5 anos apenas a mais de existência terrena que Fernando Pessoa, como sabem, nasceu em 88, portanto era 5 anos mais novo que Leonardo, impediu tanto um como o outro de darem frutos das suas fases últimas de existência, curiosamente ambas marcadas por uma entrada maior na religião, e na religião, se não tradicional, pelo menos na religião cristã, no caso de Fernando Pessoa, claramente gnóstica, pois ele descreve completa e totalmente de partes fundamentais da doutrina, tal a do Deus Jeová, que para ele é apenas um demiurgo, um ser limitado, e para vários aspectos da doutrina da Igreja que ele considerava não serem verdadeiramente os que teriam sido transmitidos por Jesus e que depois teriam passado pela tradição gnóstica, entroncada em seguida nos Templários, nos Rosa-Cruzes, e chegarem até a alguma da sabedoria que perpassa pela maçonaria. Maçonaria em que Fernando Pessoa nunca entrou, mas em que Leonardo de Coimbra por algum tempo se filiou, ainda que depois deixasse e terminasse no fim da sua vida, voltando praticamente uns meses antes de morrer, voltando ao seio da Igreja Católica, por intercessão e ação de um santo, o Padre Cruz, que, face a todas as suas dificuldades que teve, conseguiu que ele aderisse formalmente ao que, de certa forma, sempre fora a sua própria abertura ao sagrado e ao divino, em que, embora conhecendo o Oriente, algumas leituras fez sobre
livros respeitantes ao hinduísmo, e embora tenha também praticado o espiritismo, tal como o seu amigo Fernando Pessoa, não tinha grandes objeções a fazer à aceitação de Deus e de Jesus Cristo como o seu intermediário principal. Ora, neste livro, A Luta pela Imortalidade, que vamos ler algumas partes, nós encontramos, na realidade, uma alta sabedoria que, de certa forma, é fruto da sua grande capacidade poético-filosófica e, por outro lado, de investigação. Ele era um cientista, era um matemático, era um filósofo, era um poeta e era um espiritualista. Leonardo Coimbra, sem dúvida, algo esquecido, mas de uma qualidade muito, muito grande. Neste livro, que tem alguns capítulos, vamos intitulados, número 1, a experiência e simbolismo do pensamento, a experiência, síntese, e o terceiro, a memória e a morte, havendo 3 anexos na parte final, com cartas em que se manifestaram atividades, se não verdadeiramente espíritas, pelo menos de influências para além do consciente normal dos intervenientes. Este capítulo, a memória e a morte, no qual ele enfrenta mais a sua caminhada para o além, onde se encontra neste momento, e desejamos que muita paz, luz e amor estejam com ele no seu mundo espiritual interior e que alguma inspiração possa descer deste grande ser para nós, seus admiradores e amigos. O capítulo começa assim: a morte é o primeiro e o último enigma. Ela é a velha esfinge, guardando com a sua majestosa presença o silêncio do deserto e das pirâmides. Depois vai continuando, onde realça o aspecto da própria fotografia. A fotografia é um protesto contra a erosão da velhice, contra o desgaste do tempo, e vejam que todos pousam mais para espectadores invisíveis que para a admiração banal dos contemporâneos. Aqui vemos como a própria noção de perenidade, e encontramos aqui Leonardo num desenho de Eduardo Malta, num livrinho que me foi oferecido por este grande amigo Leonardo a Santana Dionísio, imortalizado já não pela fotografia, mas pelo retrato. E então encontramos esta visão de que a fotografia nem é sequer para os contemporâneos, para os amigos, mas para o futuro. Ora, passa depois para uma análise do que é que está ou que se revela nos cemitérios e nos monumentos que se erguem lá e nas frases, e como há uma tensão nossa de encontrarmos apoios para uma sólida estabilidade do outro lado. Esta vontade de imortalidade vale pelo que tenha de universalismo social. E depois entra numa análise também interessante sobre o suicídio realizado por almirantes e generais japoneses depois da morte do seu imperador, em que manifestaram a sua lealdade, considerando, curiosamente, Leonardo Coimbra, que há uma beleza grande, é belo porque a sua intenção de lealdade é perfeita, é a derrota de todos os
instintos terrestres pelo instinto da imortalidade, o sacrifício da vida presente à grande vida invisível e misteriosa, audaciosa balada para a mais remota Índia. Está aqui como que uma aceitação do suicídio em certos momentos, em certas circunstâncias. Talvez até possa-se pensar que Leonardo aceitou o desaparecimento voluntário de Antero de Cantal, em que diz que, embora a vida não deva ser deixada, à parte dos casos em que é fisicamente impossível conservar e aumentar os valores espirituais pelo mau condicionalismo em que tenha de viver-se. Esta frase é muito importante, de certa forma, justifica a morte de Antero de Cantal. Aliás, ele diz a frase, esta é uma nota à parte dos casos, porque a frase que Leonardo escreveu é: esta vida só pode ser deixada quando, penetrada de universal vontade amorosa, a fisiologia recusar à moral a matéria da sua atividade. Eis-nos aqui com uma afirmação forte, profunda, que merece ser meditada e que tem depois a tal note, à parte dos casos em que é fisicamente impossível conservar e aumentar os valores espirituais pelo mau condicionalismo em que tenha de viver-se. Este mau condicionalismo já extravasa a esfera físico-fisiológica e entra noutros domínios contextuais, ambientais, sociais, e aqui há espaço para essa aceitação da partida de Antero. Vou ler agora um pouco para apreciarmos a leitura poética de Leonardo de Coimbra, já há pouco referida, quando ele, a propósito dos generais que partem numa audaciosa balada para a mais remota Índia, aqui quase como uma identificação do mundo espiritual como a mais remota Índia, e oremos para que a Índia espiritual, os mestres perenes, estejam abençoando Leonardo de Coimbra, certamente, nestes momentos, e com eles esteja comungando e participando no que for a sua missão atual. Hoje então ouçamos Leonardo a lembrar uma das suas memórias. Quando em pequeno vivi há algum tempo numa das casas de família, encostada na sua alfombrosa solidão nevoenta, à grande solidão umbrosa do Seixoso, local na zona provavelmente próxima de Amarante. Aí a noite cobria, ou lixa, onde ele nasceu, aí a noite cobria a terra de névoa como o homem de sonho. Lembro o terror sagrado do eco dentro em mim, como em boca de caverna, que fazia uma voz vinda da montanha a certas horas da noite, como em boca de caverna platónica, e a voz, o eco da montanha à noite. Leonardo em criança, ouvindo e sentindo amplificadamente, profundamente dentro de si, eis quase como uma prática espiritual espontânea da criança de Leonardo. Essa voz imaterial e fantástica, saída da noite informe e negra, pedia a memória dos vivos para os mortos, que se foram na tranquilidade dos seus campos ou no túmulo e vastidão
das águas do mar. É muito curioso encontrarmos aqui uma referência a uma oração que circulava pelo Portugal profundo e rural, e não sabemos se ainda hoje alguma velhinha será capaz de recitar tal oração, mas que eu já tinha recebido também, e com as próprias palavras, através do meu querido amigo também já partido, e que ele esteja na comunhão luminosa dos grandes seres e dos mestres e da divindade, o José Vitorino de Pina Martins, o autor dessa importantíssima obra Utopia 3, em que tenta propor um paradigma e um modo de vida e de sociedade tão diferente do que nós estamos a ter, e sobretudo agora com este misterioso Covid e com todas as medidas sanitárias, mas também manipuladoras, coertivas, repressivas, e que tanto estão a desfigurar a capacidade de diálogo e de convivialidade e logo de aprendizagem entre as pessoas e, portanto, da melhoria da humanidade. É como se fosse cortada a vida não só de uma série de pessoas com mais fraqueza física, como também toda a outra sociedade está a ser manipulada poderosamente pela histeria e pela corrupção dos meios de informação que diariamente, a todo momento, despejam medo sobre as pessoas. Eu, graças a Deus, já há mais de 10 anos que não tenho televisão, ideia, e não vejo, portanto, nem me submeto a tal lavagem aos cérebros aflitiva, extremamente negativa. Seria mesmo até bom que um bom psicólogo conseguisse descortinar e apontar quem mereceria estar no quadro de honra, não dos que mais roubaram em Portugal a causa pública e a vida dos portugueses, e são muitos os políticos e gestores de grande renome e condecorados até nas fantasiosas celebrações do Dia de Portugal, mas apenas os jornalistas ou locutores que mais conseguem transmitir medo e mais dano fazem nas pessoas. Ora, esta má utilização do verbo e da palavra e da comunicação é exatamente o contrário do que Leonardo de Coimbra e que a tradição espiritual afirma que é a importância da palavra no Japão, do shintoísmo, denominado Koto-dama, o poder do som e da palavra consciente, pronunciada às profundezas de si próprio e com uma intencionalidade e uma ligação ao espírito e às forças do bem. Ora, Antero de Quental foi também um ser que teve muita consciência disso, e por isso Leonardo de Coimbra escreveu um livrinho muito querido, de capa florida, pequena, intitulado O Pensamento Filosófico de Antero de Quental, onde realça também essa consciência panpsíquica que Antero de Quental tinha, e da comunhão com os espíritos e com os mortos e com todos os seres, nomeadamente no seu soneto com os mortos e com outros, numa certa consciência de imortalidade. Ora, se Antero e Leonardo cultivaram este espírito mais consciente dos efeitos e da importância da palavra, por que não haver uma consciência maior de como as almas devem ser respeitadas, os seus corpos subtis defendidos, impedindo-se que haja tanta negatividade, tanta manipulação, tanto frenético amedrontar das pessoas. Ou temos ainda para ler um pouco mais
da nossa visão de Leonardo em jovem. A oração era essa oração que Pina Martins me leu e que me disse e que o pai dele recitava à noite, ainda em família, quando ele era criança, realmente na sua zona de Peralva, Alva, junto ao rio Alva, e que faz sentido. Pedia a memória dos vivos, a memória aqui num sentido bem poderoso, como uma memória que liga, anima, vivifica o amor de o vivo. A memória dos vivos, o amor dos vivos para os mortos, para os que já partiram e que se foram, seja na tranquilidade dos seus campos, os camponeses, o mais típico, mas que naquelas povoações já havia ou já se mantinha essa consciência do Portugal inteiro, o Portugal dos descobrimentos, o Portugal dos navegadores, o Portugal dos pescadores, ou no túmulo e vastidão das águas do mar, as que tinham aparecido no túmulo e vastidão das águas do mar. Belas imagens que esta oração transmitia e que provavelmente abriram no seio das jovenzinhas almas uma certa sensibilidade para os mundos infinitos, invisíveis que subjazem ou que substanciam o mundo físico visível que temos. E continua Leonardo: os mais ligeiros estalidos dos móveis. E aqui lembramos de Jung sentir, quando estava a conversar com Freud, uma altura em que referiu e que afirmou a sua crença na existência de uma vida depois da morte ou da existência de espíritos, e que, segundo, se não me falha a memória, era este o contexto, e que a Freud que negava isso, Freud demasiado agarrado apenas às limitações sexuais e corporais e de traumatismos familiares, começaram a haver estalidos muito fortes na sala onde se encontravam. Os mais ligeiros estalidos dos móveis, a mais pequena diferença de pressão ou de temperatura da atmosfera interior da casa eram para mim presenças invisíveis das almas tresnoitadas e errantes que vinham acolher-se ao